E hoje nós vamos dar mais uma pincelada em Ezequiel, mas olhando alguns temas que nós podemos extrair deste livro profético. Eu queria apenas recordar que Ezequiel é um profeta contemporâneo de Jeremias, contemporâneo de Abacuque. Lembrar que Ezequiel eu aproveitei essa tela do próprio reverendo Wellington, que ele teve, então, a sua deportação acontecida por volta de 597 e recebeu as suas profecias iniciais, o seu chamado, em 593. Então, ele basicamente profetizou do 5º ano de cativeiro do rei Joaquim até após a queda de Judá, por volta de 571. Ele profetizou cerca de 22 anos. Ele era filho de sacerdote e ele, então, seria um sacerdote do templo se ele não tivesse sido levado para o exílio antes de completar os 30 anos. Então, ele atuou não como sacerdote, mas como profeta. E essa formação sacerdotal influenciou muito no jeito dele escrever, porque ele é muito simbólico, ele tem muitas figuras no seu livro, e certamente são figuras que, no nosso olhar ocidental, fica difícil compreender, não é? Ele foi casado, não há registro de filhos, mas ele ficou viúvo exatamente na época da invasão de Nabucodonosor em Jerusalém e destruição do templo de Jerusalém. Alguns autores acham que ele viu muitas das coisas da Babilônia e, por conta disso, então, as visões que ele teve, ao falar dessas visões, de como essas coisas apareciam para ele, poderia ter alguma coisa, alguma influência ou alguma coisa conhecida do povo em geral. Então era mais fácil, eu diria, para o povo da época entender isto, embora o povo não quis ouvir Ezequiel, não é? Ele é um profeta, vocês podem ver aí na última linha aqui, que está no exílio, enquanto que Jeremias está em Jerusalém. Jeremias profetiza o que Deus vai fazer e Ezequiel fala aos exilados. Ele está a 1000 quilômetros de distância, então a mensagem dele é direcionada não ao povo que ficou na terra, mas é a respeito do povo que ficou na terra. E acontece que lá no exílio, as pessoas estão passando pano quente. Não, o castigo de Deus é muito breve, porque Deus, afinal de contas, é nosso, nós somos povo dele, ele não vai nos disciplinar tanto assim. E Deus mandou os profetas dizerem: olha, tem muito profeta falso no meio de vocês aí. Jeremias, por exemplo, disse: vocês vão ficar aí 70 anos, não vai ser do dia para a noite que vocês vão voltar, não. E Ezequiel vai dizer aos exilados, vai dizer exatamente isto: vocês estão imaginando que o castigo de Deus é esse que vocês passaram?
Não, o castigo de Deus vai se intensificar ainda, ao ponto dos pais comerem os seus filhos e os filhos comerem os pais. O que vai ter? Hoje vai ter churrasco da perna do pai. Você ri, né? Então, nós vimos no domingo passado que a gente poderia dividir em 5, 6 grandes grupos. Capítulo 1 a 3, a chamada, capítulo 4 até 24, as mensagens de Deus para Jerusalém, mensagens de disciplina. Depois nós vimos uma unidade de 25 a 32, em que Deus fala por Ezequiel sobre o julgamento divino contra as nações em torno de Israel. Depois nós temos uma unidade que mostra que Deus está pronto para restaurar o povo. E Deus não está pronto para restaurar o seu povo mediante arrependimento, não tem mais jeito. Agora é só pela graça. Não há como o povo se voltar novamente, porque o povo está tão duro, o povo está com tanto distanciamento de Deus, que só mesmo uma graça, uma intervenção da parte de Deus para que o povo volte. Isso nos remete ao tempo do Novo Testamento. Nós não temos como voltar para Deus sem que Deus nos chame de volta. Então é só mediante a graça mesmo. E aí nós encontramos um trecho apocalíptico, que é o anúncio do triunfo de Deus sobre as nações do norte, e terminamos o livro com a visão de uma nova cidade. É interessante que os comentaristas chamam da Nova Jerusalém por conta de referências a outros livros, mas em Ezequiel ele não chama de Nova Jerusalém, é uma nova cidade. Se vocês olharem o último versículo de Ezequiel, vão ver que o nome da cidade é O Senhor está ali, não é Jerusalém, não é? Então, frases que nós vimos que são fundamentais em Ezequiel são essas duas. Assim diz o Senhor. Ele não era capaz de fazer um sermão, ele era capaz de repetir aquilo que Deus fazia ele dizer. E é interessante que a própria vida dele, as circunstâncias em que ele viveu, as coisas que ele fez diante do povo, o teatro que ele fez diante do povo, a morte da sua mulher, todas estas coisas eram parte da sua mensagem. Então, por exemplo, ele passa mais de um ano dormindo de lado, um pouco de tempo do lado direito, um pouco de tempo do lado esquerdo, só podia dormir de lado. E tinha que esquentar a sua comida com fezes. Então as pessoas perguntavam, por que você está fazendo isso? Ele dizia, porque é isso que vai acontecer com vocês. É isso que vai acontecer com Jerusalém. E era Deus que dizia, agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo, agora que você vai fazer aquilo outro. Então é importante você ler o livro e ver como os acontecimentos da vida diária dele, muitas vezes eram coisas que Deus determinava que ele fizesse. E qual é o objetivo de tudo isso? A segunda frase, e saberão que eu sou o Senhor. O objetivo de Deus, pela mensagem de Ezequiel, é que todos saibam que o Senhor é Deus, que Ele é o único que deve ser adorado. Então eu vou pular esta parte aqui, e nós vamos hoje, então, só ver, dentro dessas unidades que eu citei, versículos bíblicos. Só isso. Mas nós vamos ficar atentos ao tópico que está escrito aí,
em cima. Eu sei que é muito texto e as minhas telas vão ser assim muito paradinhas. Não vão ter nenhuma animação hoje. Vamos lá. No primeiro segmento, nós temos a visão da majestade de Deus e a chamada de Ezequiel. E nós precisamos então olhar como é que Ezequiel descreve essa majestade de Deus. E o texto diz: como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva. O que é isto? O arco-íris. O arco-íris. Aquele sinal que aparece. Nós sabemos que é refração de luz, mas é um sinal, não é? É um sinal, e esse sinal surge pela primeira vez com Noé, não é? E representa exatamente um acordo de Deus com a humanidade, de que nunca mais a humanidade vai sucumbir mediante um dilúvio. É isso que quer dizer aquele sinal. Não quer dizer parada gay. Quer dizer que Deus nunca mais vai extinguir a terra com dilúvio. Toda vez que você olhar a refração de luz e enxergar o arco-íris, você vai dizer: Deus nunca vai repetir aquilo que ele fez com Noé. É isso que você tem que lembrar. Então, como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Eu quero dizer para vocês que João resume a afirmação de que nunca nenhum ser humano viu a Deus. Moisés tentou: Senhor, eu quero te ver. E Deus disse: se você me ver, você morre. Mas eu vou mostrar para você a minha glória. Então eu vou encaixar você numa fenda de pedra, e depois que eu passar, você pode me ver de costas. Quer dizer, uma linguagem antropomórfica para dizer que a gente só vê a glória de Deus. Ele vai dizer sempre que quando ele enxerga o divino, ele enxerga o brilho da glória, alguém semelhante a homem, mas ele não pode afirmar o que é, nem como é. Então, Deus tem nariz? Não. Deus tem braço? Não. Mas, na sua manifestação, Deus exibe características humanas. Qual a explicação que a gente tem? É que Deus precisa se traduzir para a gente poder entender um pouco dele. Então ele tem a graça de descer ao nosso nível para contar um pouco a respeito dele, porque ele é totalmente outro. É uma pessoa que efetivamente não existe comparativo nenhum. Então esta é a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, eu pulei de alegria, falei em línguas, explodi de contentamento, levantei as mãos para o alto. Foi tudo isso quando eu vi a glória do Senhor. Foi isso que o texto diz? O que o texto diz? Eu caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Enxergar a glória de Deus, meus irmãos, é um privilégio que nós temos, mas é uma coisa assustadora. Isaías teve isso, João teve isso, Elias teve isso. Uma porção de pessoas que viram a glória de Deus. Moisés gaguejou para caramba. Porque o nosso Deus é muito grande, é grandioso. E então, o texto diz que ele caiu com o rosto em terra. Daniel viu isso também, ficou assim. Daniel ficou sem comer, Daniel passou mal. Porque a santidade de Deus é muito grande, é um disparate muito grande, é uma distância muito grande da gente, mesmo salvo pela graça,
é uma distância muito grande da santidade de Deus. Então, qual foi a chamada? Muito obrigado. Água santa essa. Obrigado. Como é que está descrita a chamada de Ezequiel? Deus disse para ele: os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido, eu vou enviá-lo até eles e você lhes dirá. Qual a frase? Assim diz o Senhor, Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que um profeta esteve no meio deles. Então, ele não está sendo chamado como sacerdote, ele está sendo chamado como profeta, que é um outro ofício presente em Israel. E ele é um profeta que tem as visões de Deus. Então, isso o caracteriza como um profeta muito especial. Bom, quais são as mensagens de disciplina que o livro apresenta? Nessa primeira unidade, nós vamos ver alguns textos que mostram que Deus toma a iniciativa de castigar o seu povo. E nós precisamos entender isto da parte de Deus. Deus é nossa rocha, Deus é nosso refúgio, como nós aprendemos hoje de manhã. E por isso mesmo, Deus vai nos tomar e vai trabalhar na vida da gente para a gente ser semelhante ao seu filho. Israel não quis saber isso. Israel se imiscuiu nas coisas da vizinhança e por conta disso foi se tornando duro. Vamos lá. Diz o texto: assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, eu a coloquei no meio das nações, com os outros países ao seu redor. Ela, Jerusalém, porém, se rebelou contra os meus juízos e os meus estatutos, sendo mais perversa do que as nações e os países ao seu redor, porque os moradores de Jerusalém rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. O que isso significa para nós? Não adianta a gente ter 13, 14, 20 Bíblias em casa, se a vida da gente tem áreas que são obscuras e a gente não deixa Deus entrar. Vocês estão entendendo? A nossa religião é falsa. É o que Deus está dizendo. Os moradores de Jerusalém rejeitaram os meus juízos e os meus estatutos. Não, eu sei que a Bíblia diz isso, mas eu não tenho força. Então tem esse lado meu que eu nunca vou corrigir, eu sou assim. Olha, Deus vai bater tanto, porque Ele te ama. E eu acho que a gente sofre mais do que precisa. Porque a gente é incrédulo. A gente é irresponsável diante da palavra de Deus. A gente é fraco. A gente não se entrega. A gente imagina que o mérito das coisas que a gente faz é suficiente. Não tem mérito. Não tem mérito. Se eu orar, se eu ler a Bíblia, se eu obedecer, não tem mérito. Tem obediência. E o que o povo de Deus precisa é obediência. Não precisa dizer: Deus, eu mereço. Você não merece nada. E Deus é muito franco aqui. E olha o que Ele vai fazer. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, estou contra você, Jerusalém. Vocês acham que é fácil um profeta dizer isso? E vou executar os meus juízos dentro de você, à vista das nações. Vocês vão ser minha vitrine. Eu vou mostrar ao mundo como é que eu sou.
Nós, claro, desejamos o lado bom de Deus, o lado em que Ele abençoa, o lado em que Ele prospera. A gente até cria teologias que mostram que Deus tem obrigação de nos fazer ricos, de nos fazer sãos, de nos fazer perdoados o tempo todo, mas a gente precisa olhar o outro lado que mostra que Deus é rigoroso, mesmo estando na graça. Então, ainda dentro dessa unidade, para consolo, a gente vê indícios da misericórdia de Deus. Porque Jerusalém inteira vai apanhar, ou parcialmente vai apanhar. Então, o que nós temos aqui é mais uma visão, no capítulo 9, mais uma visão que Ezequiel tem, e ele enxerga 7 pessoas. Uma pessoa está vestida de linho e tem uma bolsa como se fosse de um escriba. E 6 outras pessoas não estão vestidas de linho. Então, a ordem que esse homem vestido de linho tem é esta: passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Não são todos os israelitas que se entregaram. O Elias, quando foi para a caverna, ele disse: só eu fiquei. No tempo dele, ele disse: só eu fiquei. E Deus disse: não, você está enganado. Eu tenho 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Provavelmente a gente pensa que que não está acontecendo nada neste mundo, que não há conversão de pessoas, que não há vidas transformadas, porque a maldade está tão grande, a licenciosidade está tão grande, até os crentes estão embarcando nessas licenciosidades, não é? Estão vivendo vida dupla, uma vida secreta. Mas tem aqueles que gemem. Não é por causa da política brasileira, é por causa da imoralidade do mundo. Tem aqueles que estão olhando para o mundo e dizendo: gente, está tudo perdido. Então, este homem vestido de linho tem a responsabilidade de anotar na testa das pessoas que elas serão preservadas. Porque aí, ainda no capítulo 9, depois ouvi o Senhor dizer aos outros homens, os 6 que ficaram, passem pela cidade após eles e façam o quê? Que os olhos de vocês não tenham piedade e não poupem ninguém. Matem os velhos, os jovens, as moças, as crianças e as mulheres, até exterminá-los. Mas não se aproximem de ninguém que tiver o sinal na testa. Comecem pelo meu santuário. É interessante isso. Por que tem que começar pelo santuário? Porque é a liderança de Israel que está no santuário e que induz Israel ao pecado. Você está no banco aí e você está ouvindo. Eu estou aqui falando. E você precisa ter um discernimento muito grande para aceitar ou recusar o que eu estou falando. Nós temos que ser como os crentes de Bereia. Sabe quem pregou o evangelho ali? Quem foi convidado para pregar ali? Um tal de Paulo de Tarso. Será que ele era bom teologicamente? Aquele Paulo que foi missionário,
Será que ele era bom teologicamente? E ele falava coisas, e aqueles crentes da Bereia diziam: onde está isso? Onde está isso? Onde está isso? A gente quer confrontar você com a Bíblia, você com a palavra que a gente tem, porque é isso que a gente tem que fazer. Tem que confrontar os pregadores o tempo todo, porque os pregadores são responsáveis por conduzir o povo para o caminho santo e para o caminho do pecado. Ele vai dizer no livro de Ezequiel, assim como disse no livro de Jeremias, que ele é contra os pastores de Israel, porque eles desvirtuam o povo. Então, existe sim um anúncio dessa justiça e dessa misericórdia. Deus vai olhar o coração das pessoas e Deus vai ver que nelas habita fidelidade ou infidelidade. Não é pelos ritos externos que elas praticam, é pelo que elas confessam, de dentro para fora. A boca fala do que o coração está cheio. Então ninguém pode manter todo mundo enganado por muito tempo. Chega um momento que a pessoa mostra que não é crente coisíssima nenhuma, em função do que ela está fazendo. Então, eu vejo aqui que Deus executa a sua justiça porque as pessoas abandonaram, rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Então, Deus está executando isso, porque Ele disse: se vocês andarem nos meus caminhos, eu abençoo. Se vocês andarem fora dos meus caminhos, eu tiro vocês. Então, Deus não está fazendo nada diferente daquilo que Ele anunciou. Mas Ele está usando de misericórdia. E é um texto longo agora. Portanto, diga: assim diz o Senhor Deus: embora eu os tenha expulsado para o meio das nações, e embora eu os tenha espalhado por outras terras, eu lhes servirei de santuário. Não vai ter mais santuário em Jerusalém, mas eu vou servir de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. E é interessante a gente saber que a gente está reunido aqui em Escola Bíblica Dominical, a gente acabou de ter um culto aqui, porque a prática do povo se reunir em pequenos espaços, em sinagogas, passou a existir a partir do exílio. A partir desse tempo de Ezequiel, os crentes começaram a se reunir no exílio, onde não havia templo nenhum. Eles começaram a construir as sinagogas, e nós somos herdeiros dessas tradições de cantar, de orar, de ler a Bíblia, de celebrar o Senhor, não é? A partir exatamente desta afirmação aqui que Deus está dizendo: eu lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Por isso diga: assim diz o Senhor Deus, eu os ajuntarei do meio dos povos e os recolherei das terras por onde foram espalhados. Eu lhes darei a terra de Israel, voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu Deus eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu estou lembrando aqui que hoje de manhã o Marco Xavier orou e falou do coração de pedra e do coração de carne. Eu falei, imediatamente eu fui para Jeremias e para Ezequiel, porque os dois falam de coração de carne em vez de coração de pedra.
O que isso significa? Significa coração convertido, transformado pelo poder de Deus. Não mais um coração em que você diz assim, poxa, eu tenho que obedecer o Evangelho pela minha própria força. Na verdade, você não tem que obedecer o Evangelho pela sua própria força. Você tem que se entregar a Deus e o Espírito de Deus te ajuda a obedecer, te fortalece para obedecer. Você não está sozinho nesse processo de ser crente. Sabe? Não é obedecer uma regra, é se deixar conduzir pelo Senhor, e Ele vai te levar para a regra de um jeito que isso não é pesado. Jesus disse que o jugo dele é leve, não é pesado. Então vejam só, que mesmo no meio de uma profecia, mate todos, exceto os que têm o sinal que o homem vestido de linho pôs. Então alguns ficam preservados, mas agora Deus está dizendo, eu vou buscar os meus filhos de toda parte, sou eu que vou buscar. Eu acho interessante isso. E no Novo Testamento a gente encontra uma outra verdade muito dura. Nem todos os filhos de Abraão são, de fato, povo de Deus. Então Deus faz uma aliança de ser o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos no decurso das gerações. Entretanto, o povo de Israel disse assim, Deus é nosso Deus, então tudo que a gente fizer aqui, a gente está coberto, é o nosso Zurique, é o nosso Sul-América, Deus é nosso, qual outro? Deus é outro, Porto Seguro, Deus é nosso, tudo que a gente fizer, a gente vai ser inocentado, não vai acontecer, ter consequência nenhuma. Não, tem sim, especialmente para o crente. Eu gosto muito de usar o exemplo de Davi, para lembrar que o maior advogado de acusação que a gente tem contra um crente, não é o diabo, é o próprio Deus. Porque ele denuncia o nosso pecado para quem queira ouvir. Você pode ver, um ímpio mente e leva um certo tempo para se descobrir a verdade. Um crente mente, no dia seguinte se descobre a verdade, porque Deus delata. Ele é danadinho. Como é? Não. E então, tinha um rapaz muito rico, que queria fazer um churrasco com os amigos, mas ele resolveu pegar a única ovelha que o vizinho dele tinha, que tratava assim como o seu bebê. Esse homem merece morrer, um canalha, sem vergonha, cachorro. Se eu souber o nome dele, eu mato. Vocês? Mas quem lhe contou? Ele. Sabe essas coisas, segredo de Estado? Que corre assim em segredo de justiça? O evento de Davi era desse tipo aí. Aí Deus diz, vai lá e conta para ele essa história aqui. E diz, olha, você escondeu de todo mundo, mas não escondeu de mim. Vamos ter que resolver isso agora. Vocês até ouviram uma música, né? Pois é. Mas Deus não está apenas disciplinando o povo. Olha o discurso que ele faz em relação aos líderes de Israel. Porque ele diz assim, filho do homem, profetize contra os profetas de Israel, a esses que profetizam o que lhes vem do coração,
Diga que ouçam a palavra do Senhor. Pulando um pouco do versículo 7 em diante, não é fato que vocês tiveram visões falsas, agora está falando aos profetas de Israel, não é fato que vocês tiveram visões falsas e anunciaram adivinhações mentirosas quando disseram, o Senhor diz, sendo que eu não disse nada. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Como vocês anunciam falsidades e têm visões mentirosas, por isso eu estou contra vocês, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão escritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel, e vocês saberão que eu sou o Senhor Deus, porque andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz. E quando se constrói uma parede sem argamassa, os profetas a cobrem com cal. O que isso significa? Significa que os profetas estão apresentando um quadro ilusório. É por isso que você e eu temos que ter um discernimento das Escrituras, para nos avaliar. Vocês precisam compreender a Escritura, buscar auxílio do Espírito Santo de Deus e dizer, me ajuda a entender tua palavra. E se a gente vier com bobagem, vocês têm que recusar. Eu achei interessante isto, que os nossos irmãos que foram recebidos hoje tiveram que se comprometer. Vocês prometem obedecer os líderes da igreja enquanto eles estiverem firmes na palavra? Porque depois que eles saírem da palavra e eles começarem a vir com ideias malucas, vocês têm que rejeitar essa liderança. Tem que confrontar essa liderança. É muito sério, gente. Não pode ser ópio do povo isso aí, não. E aqui a gente está vendo como Deus toca nesse assunto. Depois, há uma outra coisa acontecendo no meio do povo. Ele diz assim, olha, nós estamos aqui nesse exílio por causa dos nossos antepassados. Foram eles que aprontaram, agora nós estamos pagando as consequências. Então, Deus está nos punindo por uma coisa que os nossos pais fizeram. A culpa é deles. Olha o que Deus responde. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. No entanto, a casa de Israel diz, o caminho do Senhor não é reto. Quer dizer, não está dando o que a gente merece. Os nossos pais é que pecaram, isso é problema deles lá. Nós não temos nada a ver com isso. Nós temos que ser abençoados hoje. Será que são os meus caminhos que não são retos, ó casa de Israel? Não seriam muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Portanto, eu os julgarei cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo. Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. O que você entende daí? Que Deus gostaria que todo ser humano o adorasse. Que Deus gostaria que todo ser humano o respeitasse, o amasse e vivesse em paz no mundo. Mas isso não acontece. E não é por causa do seu pai, do que o seu pai fez, que você vai ser avaliado por Deus.
é pelo que você é. A alma que pecar, essa morrerá. A pessoa que pecar, essa morrerá. Quer dizer, cada um de nós vai comparecer diante de Deus para responder por si. E é importante para todos nós sabermos que Deus nos convida à conversão. Tá bom? Então a responsabilidade é pessoal. Vimos também hoje que Deus, só que a profecia lembrada aqui foi de Isaías, não é? Lá no sermão foi usada a profecia de Isaías, mas aqui olha como Deus trata o seu rebanho. Quem são as pessoas do rebanho de Deus? São aquelas que Ele disciplina, entretanto aquelas que Ele perdoa, aquelas que Ele restaura. Diz assim: assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra os pastores e lhes pedirei conta das minhas ovelhas. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos diversos países e as trarei de volta à sua terra. Há um evento histórico que é a organização ou a reorganização do Estado de Israel a partir da década de 40. Mas este é um evento maior do que isto, porque o trecho diz: vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Ali elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. É muito interessante a gente ver isto, porque no Novo Testamento isso é muito comum para nós. Quem é que cuida de nós no nosso cotidiano? Quem nos ensina as suas coisas? Quem nos ajuda nos nossos pecados? Quem nos dá forças para a tomada de decisões? Nós estamos, na verdade, neste pacto da graça, nós estamos imersos na graça de Deus. Você está no meio do ar, concorda? Você está no meio do oxigênio aqui. Então, você virando assim, você vê um ventinho, é porque o oxigênio mudou um pouquinho em função do seu movimento rápido. Mas você está imerso aqui, você não está no vácuo. Entenda a sua vida com Deus do mesmo jeito. Para onde você for, Deus está ali. E a sua comunicação, e a sua vida, e as necessidades que você tem, e a sabedoria que você necessita, todas estas coisas estão dentro desta esfera divina que te rodeia e que entra dentro de você. O Antigo Testamento diz que Deus habita fora de você, num alto e sublime trono, mas também habita no contrito, no abatido de espírito, na pessoa que se sente fraca e que necessita dele e que busca a sua face. Nós não somos deuses, mas nós estamos em Deus. Ela não está sozinha nesse banco. E um crente não deve nunca se sentir sozinho. Nunca, sob circunstância nenhuma. E Deus diz: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus, buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas, curarei as doentes, mas destruirei as gordas e fortes. Quem são as gordas e fortes? Justamente aquelas que
ele não vai levar consigo. As soberbas. Tem um lance engraçado no livro, que é assim: eu sou contra você, ovelha gorda, que chega no riacho, não é? Do lado da ovelha doente, e você pisa na água para turvar a água que a outra vai beber. Eu gosto dessa coisa. Ele apacentará as ovelhas com justiça. Continuando a falar da restauração, esse é um trecho do livro, de 33 a 37, que é muito bonito, né? Faz bem para o coração do homem. Ele leva Ezequiel para um campo que está cheio de ossos humanos, secos. E ele explica, então, essa visão. Ele me disse, Deus disse, né? Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês, e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, e eu o cumprirei, diz o Senhor. Nós podemos entender, queridos irmãos, que no Novo Testamento, este processo é um processo que acontece com o crente. Porque o apóstolo Paulo, por exemplo, disse em Romanos 8, que se habita em nós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará os nossos corpos mortais. Nós não vamos ficar sem doença, nós não vamos ficar sem tentações para o pecado, nós não vamos ficar sem falhas durante esse tempo que nós estivermos na terra. Mas esse será um tempo em que o próprio Espírito de Deus vai fazer uma faxina na gente, de vícios, de coisas que nos trazem culpa, de coisas que nos fazem viver miseravelmente. E o que está prometido é que este corpo aqui nosso, bonitinho, não é? Que já está ficando assim, meio usado, precisando de retífica, usando óleo 50. Quando sai de fábrica é óleo 20, né? Mas a gente já está no meio no óleo 50, não é? Tem gente que não pode passar perto de um ímã que gruda, de tanta placa que tem, parafuso, né? Tem gente que é meio oca por dentro, não tem isso, não tem aquilo outro, tirou isso, tirou aquilo, mas está de pé. O corpo que Deus nos dá é um corpo que será ressuscitado numa nova natureza, que não se corrompe e que não adoece e que não morre. E isso daqui é, de certa maneira, uma figura de uma restauração. Aquilo que parecia impossível para Israel, Deus está dizendo, não, eu vou trazer vocês de volta e vocês vão ver de novo a alegria. Mais um pouco. Eu preciso de mais 5 minutos. 7, na verdade, de acordo com esse relógio aqui. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Está falando de quem? Está falando de Judá e Israel.
Nunca mais serão duas nações, nunca mais se dividirão em dois reinos, nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Vocês estão vendo que Deus está investindo pesado na renovação do seu povo. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Não dá para ser povo de Deus de outra maneira, a não ser que Deus faça esse trabalho. E aí vem o ungido de Deus: o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Jesus disse uma vez: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. O que vai acontecer com este rebanho? Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram, habitarão nela, eles, os seus filhos e os filhos dos seus filhos para sempre, e Davi, meu servo, será o príncipe deles para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna, eu os estabelecerei, os multiplicarei, porei o meu santuário no meio deles para sempre. Lembrando que Deus tinha autorizado ou enviado Nabucodonosor para destruir o templo. E eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Aí surgem dois capítulos que são apocalípticos, porque uma vez que eles estão instalados na terra, sem muralhas para proteger, eles estão livres nos campos, Israel está vivendo sob a graça de Deus. Surgem esses dois capítulos e Ezequiel profetiza a respeito do príncipe chamado Gog, da terra de Magog, que é a terra do norte. Depois de muitos dias, você, Gog, será convocado. No fim dos anos, você invadirá a terra que se recuperou da espada, cujo povo foi reunido dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que por muito tempo estavam desolados. Este povo foi tirado do meio dos povos, e todos eles habitarão em segurança. Então você subirá, virá como uma tempestade, será como uma nuvem que cobre a terra, você e todas as suas tropas, e muitos povos com você. Quer dizer, é uma arregimentação geral contra o povo de Deus que vive na paz de Deus. E esta coisa é profetizada por Deus para Ezequiel, mas ao mesmo tempo você tem que entender o seguinte, que Gog, ainda que seja levado a prestar atenção em Israel, que não tem nada protegendo, o povo vive livremente na terra, é só chegar e invadir que está resolvido. Esse homem, Gog, além de ser assim, de certa maneira, um instrumento de Deus, é também responsável pelos seus atos. Então ele será responsabilizado pelos seus atos. Veja só, capítulo 38 diz: você subirá contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam. Aí você vê o objetivo de Deus. Bom, estava tudo em paz, por que Deus vai trazer o Gog? Porque as nações precisam saber que mesmo o inimigo mais temível do povo de Deus está debaixo da ira, da disciplina do próprio Deus.
para que as nações me conheçam quando eu tiver revelado a minha santidade em você, ó Gog, diante das nações. Prosseguindo, ele vai dizer: naquele dia, quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, eu ficarei furioso. Não eu, Wilson, ele. Pois no meu zelo, no fogo do meu furor, eu disse que naquele dia haverá um grande terremoto na terra de Israel. Convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. Interessante, quem é que vai matar os gogerianos? Eles mesmos. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Eu o castigarei com peste e derramamento de sangue, farei cair chuva torrencial, grandes pedras de granizo, fogo e enxofre sobre ele, sobre as suas tropas, sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim revelarei o quê? A minha grandeza e a minha santidade, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Então você pode trabalhar Gog com o Apocalipse, que lá também é citado Gog, mas nesse momento eu só quero dizer isso para você. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, há um rio que corre do Senhor, um rio de paz para o povo do Senhor, e mesmo que a gente morra nesta vida, a gente não morre na relação com Ele, a gente sobrevive, e Gog vai para o inferno. Demorou 7 meses, a profecia diz que vai demorar 7 meses para Israel sepultar Gog e todos os que morreram. 7 meses, é muita gente. E por fim, a visão da cidade e do templo de Deus com o seu povo. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia uma estrutura de cidade para o lado sul. Filho do homem, veja com os próprios olhos, ouça com os próprios ouvidos e preste atenção em tudo o que eu lhe mostrar, porque para isso você foi trazido aqui. Anuncie à casa de Israel tudo o que você está vendo. A glória do Senhor entrou no templo pelo portão que dá para o leste. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. O Senhor me disse: filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Nunca mais a casa de Israel contaminará o meu santo nome, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos lugares altos. Portanto, a visão que Ezequiel tem do templo e da cidade nova é uma visão que faz com que se mostre a restauração completa de Deus e mais, a habitação de Deus com o seu povo. Eu acho que é isso. Então vamos lá, última tela. Depois disso, e Ezequiel foi levado por um homem que era o guia, por uma pessoa que era o guia de mostrar a planta do templo, a função dos sacerdotes, a função de todas as partes, a cozinha do templo, tudo ele foi levado a ver por esse homem. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste. Água corria. Só que esta água que borbulhava do lado leste do templo, na medida que avançava, ela foi se tornando cada vez mais larga e profunda.
se tornando um rio. Eu não tinha espaço aqui para colocar tudo isso. Nas duas margens do rio, o rio que sai do templo, nascerá todo tipo de árvore frutífera, as folhas dessas árvores não murcharão, elas nunca deixarão de dar o seu fruto, produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Quando você vai lá para o Apocalipse, você verifica que a árvore da vida será remédio para os povos. Aquela árvore da vida que estava no jardim do Éden, e os povos comerão das suas folhas. É muito interessante essa figura, não é? Então combina exatamente, talvez até João tenha se baseado em Ezequiel para falar isso, só que a revelação veio da mesma fonte. E o livro termina com esta frase que eu quero pedir que vocês repitam, vamos lá. E o nome da cidade, desde aquele dia... Pois é, nós temos um prenúncio. Deus está aqui? Deus está aqui? Deus está aqui. O Senhor está aqui, mas um dia nós estaremos com Ele. Ele já está aqui, mas ainda não. A promessa bíblica é que nós vamos viver com Ele face a face. Quando você ler Ezequiel, peça para o Espírito Santo te ajudar, não é? E que Deus te encoraje a ler Ezequiel, viu? Ele é simbólico, bastante simbólico, mas é um livro que nos dá esperança, tá bem?